Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Como consta do nosso Pladis, nós vamos fazer uma abordagem teórica a respeito de alguns fundamentos da guerra. É bastante interessante e pertinente aos nossos estudos. Primeiro, nós veremos aqui a natureza e as características do conflito. De uma maneira geral, nesse slide, o que consta aí é que a guerra existe. A guerra é um fenômeno inerente ao ser humano, né? Então, na configuração atual, onde nós estamos organizados em estados, os estados ele têm seus objetivos nacionais e muitas vezes seus objetivos contrastam com outros objetivos de outros estados. Então, existe uma tendência ao conflito. Normalmente, esse conflito é resolvido por questões diplomáticas, por negociações, né? Quando essas negociações não surtem o efeito desejado, se parte para ações mais efetivas, né? Ações, então, a primeira proposta é resolver por meios persuasivos. Se a persuasão não resolver, se parte para meios coercitivos, né? E o emprego dessa coerção pode envolver, inclusive, o conflito armado, a guerra declarada. Também existe uma modalidade de guerra que é interna aos estados contra grupos que contestam a autoridade do governo, tá? E que tentem impor seus interesses pela força. Então, vamos, exemplo prático, no Brasil nós tivemos guerras tradicionais, guerra contra a Tríplice Aliança, por exemplo, Guerra do Paraguai, e tivemos conflitos internos, como, por exemplo, contestado as revoltas da independência. Então são conflitos, ambos se caracterizam como guerras e estão nessa mesma. Quando as negociações não surtiram efeito, se partiu para as ações coercitivas. E a guerra possui métodos e processos que lhe dão uma organização e uma estrutura, né? Então existe uma estrutura de guerra montada praticamente, eu acredito, não sei se existe algum país no mundo que não tenha uma estrutura preparada para a possibilidade da guerra, né? E uma declaração de guerra ela tem limites temporais, tem aspectos jurídicos que o envolvem. Tá? Então, ela é desencadeada mediante uma declaração de guerra, ou a declaração é feita após uma invasão, e ela tem prazo definido. Então, definido que eu digo, a partir do momento que é assinado um tratado, ela se rompe, né? Ela é submetida a regras jurídicas internacionais. Tá? Isso ao longo de praticamente toda a história da humanidade, desde que passou a existir um aparato jurídico para isso. Ainda é importante a gente registrar que toda vez que a economia se altera a natureza da guerra. Então, a guerra, como nós conhecemos, ela pode ser atribuída, o início dela, à Revolução Agrícola. Tá? Então, cerca de 10 anos atrás, o ser humano deixou de ser nômade, passou a produzir e a se fixar em determinado território. Então, ele passou a ter interesses em preservar a segurança de sua propriedade, de sua produção, de seus bens. Essa necessidade de segurança fez surgir milícias. Milícias deram proteção a determinadas áreas ou bens, né, e se passaram com o tempo, com o surgimento das civilizações, passaram a existir forças armadas mais consistentes, né? Então essa foi a primeira guerra apareceu um conflito chamado Guerra da Primeira Onda, né? Nessa primeira guerra se juntavam basicamente em volta de um líder, né? E a organização ela era imprecisa, era muito próxima, né? Existia uma coesão, uma espécie de amizade, irmãos estavam ali, família, eles lutavam pela honra, pelo seu líder, era uma coisa bastante pessoal. Isso persistiu ao longo de milênios, tá? Desde que começou então esse processo civilizatório até a Revolução Industrial, pouca coisa mudou. Tá? Então a guerra era realmente em volta dos líderes como uma organização relativamente carente. Aí, quando apareceu a Revolução Industrial, apareceu também o conflito chamado Guerra da Segunda Onda. Então, com a capacidade dos meios bélicos, a possibilidade de você de se fazer proporcionar destruição em massa, a guerra ela tomou vulto e passou a envolver o Estado como um todo e não só mais aquela força armada. Né? Então houve o recrutamento, o exército massificado, houve a necessidade de se treinar operações com treinamento com equipamentos
mais tecnológicos, né? Houve a necessidade de uma organização muito mais burocrática, tanto é que a gente tem hoje tudo é burocratizado, né? Regulamento de serviço, regulamento de, 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 nós temos tudo é normatizado dentro das Forças Armadas, né? Então isso iniciou com uma necessidade de burocratização em virtude do aumento da potência e da necessidade de organização, né? Então os sistemas ficaram evidentemente cada vez maiores e mais letais. A partir de um determinado momento, essa guerra em massa, que envolve todo o Estado e que causa muitas mortes e muitos estragos na economia, nos estados, que seja para quem ganha, seja para quem perde. Surgiu uma guerra chamada Terceira Onda, onde ela tem determinadas características muito diferentes. Aqueles ataques em massa, com destruição de cidades inteiras, abrangendo população civil, também ele não é mais aceito internacionalmente. Tá? Então agora existe uma coisa que se chama supremacia da informação. Você tenta investir sobre o controle do inimigo, sobre o sistema de comando e controle do inimigo. Tá? E essa guerra envolve muito essa questão de especializações, de nichos, né? Operações especiais, aviões, robôs, armas inteligentes, miras de precisão, forças de ação rápida. Então, é uma guerra que não envolve mais exércitos completos atacando cidades inteiras. Né? Há sempre a necessidade de se preocupar com a redução de danos, inclusive para a população civil do país inimigo. Né? É curioso, né? E a guerra passa a envolver também corporações, organizações religiosas, organizações não governamentais. Né? Exemplo que a gente vê na guerra que é mais conhecida atual, né? na Ucrânia, você vê lá um grupo Wagner, né? Grupo de mercenários atacando junto, comparecendo, né? E você vê também uma forte influência da mídia, né? Então são guerras e não existe o ataque indiscriminado sobre as cidades, são sobre pontos considerados estratégicos, considerados importantes para a estrutura militar do oponente. Essa guerra exige, então, evidentemente, serviço de inteligência de grande monta, né? Então, ela é muito influenciada pela opinião pública, pela mídia e por órgãos não governamentais. Tá? Há um gráfico aí do lado, ele mostra razoavelmente bem algumas condições sobre essa guerra, conhecida, mas pode ser tratada como uma guerra da informação. Também uma preocupação paralelamente, né, ao mesmo tempo, e meio que contrariamente, né, tem surgido, ampliado conflitos religiosos, embora isso já tenha ocorrido ao longo de milênios, né, ele está renascendo de uma forma bastante perigosa, com a religiosidade comandando determinados estados, com ações radicais e trazendo problemas de significativa monta que a gente não consegue avaliar perfeitamente ainda, mas existe uma possibilidade de um conflito entre diferenças ideológicas de uma nova roupagem. Né? A gente viu o conflito ideológico há pouco tempo atrás, a Guerra Fria, mas agora seria um conflito ideológico mais ou menos de acordo com aquilo que a gente estudou com Huntington. Né? É uma preocupação pertinente. Indo agora para a segunda parte, nós vamos ver aqui os princípios de guerra. Tá? Então, nós temos princípios de guerra que são normas consagradas pela experiência, tá? Que devem ser seguidas pelo chefe para a condução da guerra. Tá? Então, essa aplicação ela não é simples, ela exige criatividade, exige seleção, você não consegue aplicar todos, você vai ter que privilegiar um ou outro, e vai depender muito daquilo que a gente viu até agora, que é a informação. Né? Quem aplicava isso, se você assistiu meu vídeo sobre Napoleão era realmente mestre em aplicação nos conflitos, nos princípios de guerra, nos conflitos em que ele entrava. Né? Então, não existe uma regra fixa, quais os princípios que devem ser os principais. Né? Na verdade, você tem que praticar, estudar, meditar, ter inspiração. Né? É curioso isso, porque existem regras, mas as regras elas variam dependendo de cada oportunidade. Tá? Vamos ver esses princípios agora. Esses princípios já foram levantados na época de Sun Tzu. Né? E depois Jomini inseriu-os com muita propriedade
tá? E eles têm extrema relevância na doutrina militar de todos os países do mundo até hoje. Princípio do objetivo. Então, cada operação militar precisa ter um objetivo claro. Tá? Parece simples, né? Mas você tem que saber que você tem que seguir. Isso pode ser, viajando um pouquinho, não necessariamente só operações militares, né? Você precisa focar no objetivo, né? Se seu objetivo é passar no concurso, carregue seus meios para o seu objetivo, né? Então, o princípio de guerra do objetivo ele é absolutamente óbvio, evidente e fundamental. Se você não tiver um objetivo claramente definido, você não sabe para onde ir. Princípio da ofensiva. Então você tem que sempre explorar a iniciativa, tomar a iniciativa das ações. Tá? O uso continuado de posturas ofensivas vai tirar vantagem das falhas do inimigo, vai dificultar sua liberdade de ação, abater sua moral, dificultar sua organização, tá? E vai deixá-lo na defensiva. Tá? Eu peguei esse exemplo aí do plano Schlieffen na Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha partiu com todos os seus meios para cima da França, tentando fazendo uma manobra de envolvimento e com claramente extremamente ofensiva. No princípio da manobra, eu poderia ter usado aquele slide anterior também, aquela imagem anterior, né? Mas já usei a Alemanha também na Segunda Guerra Mundial. Linha Maginot, você está vendo tracejado ali, né? A Alemanha simplesmente driblou a linha Maginot, invadiu pela Bélgica, entrou e foi lá no fundo da França e tomou praticamente bem mais da metade da França, com uma manobra extremamente bem sucedida, muito bem planejada. Tá? Então, o sucesso da manobra exige flexibilidade de organização, apoio logístico adequado, comando e controle eficientes. Não é tão fácil quanto parece, pode ter certeza. O princípio da massa. Então, você deve usar o poder combate esmagador no momento e local decisivos. Tá? Então, concentra seus meios para obter superioridade decisiva sobre o inimigo, onde isso for mais favorável a você ou menos favorável ao inimigo, dependendo do ponto de vista. Você consegue isso com qualidade no equipamento do seu material, com quantidade e com eficiência na ação dos meios empregados. Economia de forças. Né? Então, você bem próximo ao princípio da massa, né? Você carrega os seus meios principais para as ações principais. Tá? E poupa, sempre que possível, nas ações secundárias. Ou seja, você vai ter que ter um uso judicioso dos seus meios, porque os meios são evidentemente escassos, tá? E devem ser empregados da melhor forma possível. Princípio da unidade de comando, eu coloquei o Zelensky ali, mas podia ter colocado o Putin, são os dois exemplos atuais, né? Primordialmente é uma pessoa que tem que gerenciar, não tem jeito. É um comandante, é um chefe. Tá? E aí, para isso, tem que ter uma cadeia de comando bem definida, não só desse único comandante. A partir dali, quem é o comandante subalterno que vai gerenciar aquela área. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, uma subunidade, o comandante tem que saber que é ele, tem o tenente dele que tem as suas atribuições, cada um sabendo exatamente a quem deve prestar conta, e é o princípio da autoridade, né? Uma cadeia de comando bem definida, parece simples. Princípio da segurança, então não permita que o inimigo obtenha uma vantagem inesperada. Contraria o princípio da surpresa, né? Então, quer dizer, se você consegue ter superioridade na surpresa, você vai conseguir impedir que o seu adversário tenha a segurança. Então, evidentemente, são princípios que devem ser buscados e que nem sempre você consegue, porque o inimigo pode não te permitir fazer isso, né? O princípio de segurança ele requer, evidentemente, a obtenção de informações oportunas e precisas. Então, quando você tem efetivamente, você é bem informado, a chance de você ser surpreendido é muito menor. Né? Então, você deve conhecer a si, seus meios, suas posições, ao inimigo o máximo que você puder. Quais são as possibilidades do inimigo, qual é o dispositivo, qual é o valor, qual é a localização. Tá? Quanto mais recheado de informações você está, maior a possibilidade de você ter segurança. Princípio da surpresa, então se opõe ao da segurança, então você deve atuar onde o inimigo não espera, onde ele está menos preparado. Tá? Então, nem sempre se precisa de uma surpresa absoluta. Você deve provocar a surpresa, tentar desorganizar o inimigo, mas isso não requer que você tenha toda a sua manobra
envolva surpresa. Você pode envolver alguma ação tática onde vai envolver a surpresa. Com originalidade, com audácia, com velocidade, com sigilo, né? Então, vedar as informações ao seu adversário. Eu coloquei essa manobra aí de Empengu. Quem conhece essa guerra, essa batalha foi sensacional. Foi quando o Vietnã enfrentou a França, né? A França tinha todo um dispositivo e o Ho Chi Minh conseguiu levar canhões para o alto de uma montanha cheia no meio da selva, onde a França tinha desprezado aquele flanco porque não conseguia aceitar que para lá iriam ser deslocados meios militares, pois fosse construir picadas e tal, se levou canhões lá para cima e quando começaram a bombardear as posições francesas, já não havia mais o que fazer. Bastante interessante esse conflito. Por último, princípio da simplicidade. Tá? Simples. Prepare planos simples, tá? Claros, para que todos possam entender de uma maneira mais fácil possível. Ok, gente? Por hoje era isso. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.